Osman I acorda sobressaltado de um sonho profético. A sua missão é unir todas as tribos turcas num império que atravessará as fronteiras dos continentes. Maomé II avista as muralhas da gloriosa cidade, tão desejada por seus antepassados. É destinada a ele a antiga glória dos imperadores romanos. Quem foi o maior imperador otomano? Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica! O Império Turco-Otomano ele é incrível porque ele nasceu no meio de vários outros impérios. Né? Inicialmente, eles eram um povo nômade da Ásia Central, né? Antes deles começarem esse vasto império. Isso foi só a partir do século XI, aproximadamente, ali, que eles começaram a se concentrar num lugar só. Esse lugar era Anatólia. A Anatólia é o seguinte, cara, é o território que hoje corresponde à atual Turquia. Pô, parece meio óbvio, mas é só pro pessoal se localizar, porque, na verdade, esse território, ao longo da história, ele foi ocupado por diversos povos, por isso que eu tô falando que, pessoal, imagina a Turquia, então, é ali, então foram muitos povos, por exemplo, os gregos, os romanos, bizantinos, né, tiveram vários outros aqui, né, e por fim, os seljúcidas, como a gente vai mostrar aqui, eles ficaram lá até hoje. Só que assim, por que eles foram pra lá? Os caras eram nômades, tava num lugar, de repente estava em outro. Por que eles se concentraram lá? Eles começaram a ter um contato muito forte com os povos persas, né? Os persas que eram islâmicos, né? A etnia seljúcida. Então foi esse contato com esses povos persas, né? Foi essa assimilação cultural, essa aproximação que fez com que eles saíssem desse centro asiático, né, e se concentrasse nessa região que eu falei, a região da Anatólia. É interessante que os turcos, eles são muçulmanos, mas eles não têm a mesma raiz étnica dos outros árabes. Eles não são árabes, eles são uma etnia totalmente diferente, né? Como você mesmo já falou. E justamente a história do Império Turco-Otomano, ela começa a ser moldada depois do fim do sultanato seljúcida, né? Que a Anatólia passa a ser dividida em muitos grupos, né? Quase tribos, assim. São vários e vários grupos muito pequenos, né? De nômades. E nessa época eles davam o nome de Beylik, né, porque eram grupos que eram governados por bey, né? Bey quer dizer líder, é tipo o chefe de um clã. O chefe de um clã. A fragmentação desse território, ela aconteceu por causa da invasão dos mongóis, isso já no século XIII, né? Já passou aí praticamente 200 anos que eles se concentraram nesse território. E aí vieram os mongóis, que eram um outro povo, um outro império que estava ali em constante movimentação também, né? E numa batalha muito épica, muito interessante, né? Que foi entre justamente os invasores mongóis e os turcos seljúcidas e alguns aliados que incluíram alguns mercenários francos. Pô, veja bem, os caras vieram lá da Europa, né? Nada como um mercenário ali pronto para ganhar um dinheirinho para lutar a briga dos outros ali, né? E essa batalha, essa invasão aconteceu numa localidade chamada Kozhedeg, tá? Que é bem no interior da Anatólia ali, bem naquela região ali, bem árida ali, e as fontes, embora não saibam precisar exatamente os números de cada exército, né, dos invasores e dos defensores, eles afirmam, né, são unânimes em afirmar que os mongóis, veja bem, os mongóis invasores estariam em menor número, estavam invadindo com menos gente, vê se pode. E teve um general que falou o seguinte: quanto mais eles são, mais glorioso é ganhar. E mais pilhagem nós asseguraremos. E de fato os caras venceram, depois dessa declaração aí um pouquinho convencida desse cara, desse general. E aí o território turco-seljúcida fica fragmentado em diversos beyliks, né, com cada um com seu líder local, como você falou. Um desses líderes, ele vai ter um sonho profético. Osman I, ele era um herdeiro, né, de um desses beyliks, né, ele era um bey, e ele uma noite ele sonha, e nesse sonho ele vê uma enorme árvore, e ela tem raízes nos principais continentes conhecidos ali, né, por eles na época. Ela tem raízes ali no norte da África, tem raízes na Ásia Menor, tem raízes na Europa, né? E ele vê os principais rios ali, né, que cortam o norte da África,
e a Ásia Menor ali por baixo das raízes dessa grande árvore, e a copa dela é tão magnânima ali, tão frondosa, que chega até o céu. Ele, quando acorda, ele estava dormindo na casa de um amigo dele que era um líder religioso, né? E ele conta essa visão, né? Esse sonho que ele teve, e esse sonho é interpretado como o nascer de um novo império. Uma profecia, né? Exatamente. Essa seria a profecia do império que ele próprio, o próprio Osman, iria construir. É claro que isso, muito provavelmente, foi uma criação posterior, né? Um mito fundador. A gente conhece isso em várias culturas, né? Várias etnias diferentes. Provavelmente ele sonhou que tava caindo da cama e nego inventou essa história aí. Teve um sonho desses mega comum. Ele não sonhou nada. Séculos depois... O cara tinha insônia. Séculos depois, quando estava se formando, né, uma identidade nacionalista ali, né, dentro desse povo, algum escritor fez isso, né? Alguém escreveu isso aí e botou nos livros de história. E isso aí é comum na maioria dos povos, né? Mas é uma história aí bem legal, né? E sendo verdadeiro ou não, com certeza motivou esse cara, o Osman I, né? Porque ele teve uma grande percepção que a capital do território dele ficava muito próximo de Constantinopla, né? O grande vizinho rival ali, os cristãos, né? A sua cidade ficava aproximadamente a 250 quilômetros da capital. Cara, 250 quilômetros é uma viagem, por exemplo, de São Paulo a Resende. Sabe, é relativamente... é muito próximo mesmo, né? E aí ele começou a unificar os povos turcos, né, dessa região que estava totalmente fragmentada. Ele começou a reunificar esses povos para expandir o Império Otomano, aí motivado pelo seu sonho de um grande império, né? E de fato ele ficou conhecido como o primeiro imperador do Império Turco-Otomano. Pô, você falou de turco, falou de Seljúcido, agora já tem outro nome aí, otomano. Pô, por que otomano? Pô, calma. Otomano é uma homenagem ao nome dele, né? A gente está falando de Osman aqui, mas também era conhecido como Utman, né? Então, Império Turco-Otomano, Império Turco-Otomano. E eles foram muito bem sucedidos, cara, porque essa região da Anatólia, ela era parte do Império que a gente chama de Bizantino, né? Que na verdade era o Império Romano do Oriente, né? A gente já comentou aqui em outros episódios que o Antigo Império Romano foi dividido em dois, e o Império do Ocidente, ele acabou bem antes, né? A gente já fez um episódio sobre a queda do Império Romano, do Ocidente, né? Mas o Império Romano do Oriente, ele continuou com sua sede em Constantinopla, que era a antiga Bizâncio, por isso a gente chama de Império Bizantino, né? E ele foi um império contemporâneo ao Osman, e era um grande império, só que nessa época ele já estava em decadência, né? Então, por isso, essas tribos turcas, né, esses beyliks, eles conseguiram se organizar e começaram a tomar essas áreas ali que eram de controle dos bizantinos. Exatamente. E um dos grandes feitos dele foi justamente contra um grande exército do Império Bizantino, né, em 1302, numa batalha que aconteceu na planície de Bafeu, né? Eu não vou citar exatamente onde fica a planície de Bafeu, também citei outra localidade, fica tudo na região próxima ali, né, entre o beylik dele e Constantinopla, e nessa batalha o próprio Osman liderou os exércitos, né? Ele era um líder militar muito destacado, teve um destaque especial para a cavalaria leve dele, que rompeu as linhas inimigas, né? E aí os cristãos, os bizantinos, começaram a perceber que eles não conseguiam bater de frente com os exércitos turco-otomanos de Osman em campo aberto. Então eles começaram a se retrair para dentro de suas cidades fortificadas, onde eles teriam alguma chance de sobreviver, né? E também muitos cristãos abandonaram a região e voltaram para a Europa, né? Facilitando muito a expansão islâmica ali nessa região da Anatólia. Exatamente, teve um êxodo rural, né? Então todas essas terras ali que circundavam as fortificações foram tomadas pelos otomanos. Eles tinham uma cavalaria ligeira, né, que dava essa grande vantagem, né, contra os bizantinos, mas como eu tinha falado também, o Império Bizantino ele já estava mal das pernas, né? E nessa batalha aí de Bafeu, eles contavam somente com 2.000 homens, isso contando os bizantinos e os mercenários também. Eles estavam contando com alguns mercenários alanos, né? Mas o exército otomano contava
com 5.000 cavaleiros. Só de cavaleiros eram 5.000, entendeu? Já era mais que o dobro. Só de cavalo já tinha gente pra caramba. Mas isso não tira o mérito do cara, não. O cara era um bom estrategista. Não, claro, tanto é que ele era chamado na época de Cara, que é herói, significa herói. E ele era o cara também, né? Não, mas é a cara com K, né, que significa o herói. Ele era realmente um líder militar, ele estava ali junto com os guerreiros ali. E a gente vai ver que durante o Império, isso é uma frequente, assim, não todos, mas os imperadores otomanos, né, os sultões mais famosos ali, todos eles eram grandes estrategistas e grandes militares. É claro que ele não viveu para ver o Império no auge do seu tamanho, né, no auge da sua prosperidade, mas ele foi realmente o cara que idealizou e começou, né, principalmente começou a grande expansão turco-otomana. Já no século XV, com um império muito mais estruturado e muito maior, depois de ter passado por algumas expansões, né, durante os anos, a gente vai ter um dos mais famosos imperadores, que foi Maomé II, ou Mehmed II. Ele que tinha a alcunha de O Conquistador, vai conseguir anexar muitos outros territórios para esse império. E é interessante que ele teve 2 períodos em que ele foi o regente, ele foi o sultão, né? 2 períodos de sultanato ali do Império Otomano, que o primeiro foi entre 1444 a 1446, né? Um período aí de, na verdade, quase 2 anos, mas o que chama a atenção é que ele tinha apenas 12 anos quando ele foi feito sultão. Ele, aos 11, já era governador da região da Amazia. Pelo que eu percebi, vários herdeiros, eles passavam por esse governo aqui. É quase como o príncipe de Gales, né? Lá na Inglaterra. É tipo um estágio de político, né? Vamos ver se o cara vai desenrolar o negócio ali. É uma preparação. Ele foi mandado para essa cidade de Amazia com 2 conselheiros, né, e muitos professores, isso com 11 anos. Então, os turco-otomanos, eles prezavam muito pela educação. A maioria deles falavam muitos idiomas, né, estudavam muita história, e não foi diferente com Maomé. Ele já, aos 11 anos, ele tinha muito conhecimento, ele estava aprendendo muito, e ele já tinha, né, uma responsabilidade muito grande como governador dessa grande cidade. E aos 12, o Murad II, que é o pai dele, abdica do trono em favor dele, né? Passa o sultanato para ele, e ele passa a ser, com 12 anos, o sultão do Império Turco-Otomano. Lembrando que a transição, né, pro herdeiro ali nem sempre era pro primogênito, pro filho mais velho ali, né? Isso inclusive vai gerar, como a gente vai mostrar pra frente, vai gerar algumas crises sucessórias e tal, mas fato é que o sultão Maomé II herdou de seu pai aí bem novinho aí. Ele que era um grande estudioso da guerra, né, e também era muito religioso, ele, desde pequeno, ele tomou para si essa responsabilidade, né, de conquistar Constantinopla. Ele sempre teve essa ideia desde pequenininho, desde os 11, 12 anos ali, esse desejo de conquistar Constantinopla e trazer ela para o Islã, né, tirar esse domínio cristão de lá. Os turco-otomanos, eles tinham uma tradição de não perseguirem outras religiões, como muitos impérios faziam, principalmente os impérios cristãos, né? Mas eles precisavam dessa supremacia do Islã. Tipo assim, eles até aceitavam outras religiões, mas essa terra aqui tem que ser muçulmana, entendeu? Esse era o pensamento deles, e Maomé II partilhava desse pensamento. E ele sempre foi, desde pequeno, um grande admirador de Alexandre o Grande. Então ele tinha essa grande ânsia, né, de dominar muitos territórios e fazer o nome dele, né? Ele queria essa glória ali. Só que um garoto de 12 anos, né, como o sultão, tendo 2 grão-vizir ali, 2 conselheiros, na verdade quem estava governando eram os conselheiros, né? E justamente os inimigos, né, os rivais do Império, perceberam essa fragilidade e estava tendo muita guerra. Inclusive, a Hungria, que tinha um pacto de não agressão ali com eles, né, o Murad II tinha conseguido alguns acordos de paz, né,
e esses acordos foram quebrados quando ele passou o império para o filho, justamente porque eles viram fraqueza ali. É interessante que é creditado ao cardeal Julian Cesariani essa iniciativa de João Corvino de iniciar uma cruzada contra os muçulmanos, né, contra o Império Otomano, porque, segundo esse cardeal, quebrar um pacto com o muçulmano não é traição. Você fez um acordo com o muçulmano? Não, liga pra isso não. Esse acordo não tem validade. Eles são infiéis, entendeu? Então, algumas fontes dizem, né, isso aqui com certeza não foi assim que aconteceu, mas isso aqui é uma curiosidade bem legal. Dizem que Maomé II, vendo todo esse problema, ele pede para que Murad II volte a ser o sultão. E Murad, a princípio, recusa. Ele não quer voltar, né? Devia estar aproveitando a aposentadoria. Só que tem um trecho aqui escrito de uma suposta carta de Maomé II para o pai, né, Murad II, que é muito interessante, que é: se você é o sultão, venha e lidere os seus exércitos. Mas se eu for o sultão, eu ordeno que você venha e lidere os meus exércitos. Ah, que isso. É um checkmate. Mas ele não ia ter essa moral de falar um negócio desse, não, cara. É um checkmate, pô. Porque, cara, se você for o sultão, você tem que honrar o teu dever, né? Tem que vir aqui. Mas se eu sou o sultão, então eu tô ordenando que você venha, então tem que vir de qualquer jeito. Dificilmente ele escreveu isso, né? Mas o fato é que Murad, diante dessa nova ameaça, ele realmente volta. Ele não tira o sultanato do filho. O Maomé II, ele continua sendo sultão, só que ele volta a governar a Amazia. Ele fica só com o título. Não, é sultão, beleza, vai pra lá, vai sultãozinho, senta ali. Senta ali, Maomé, senta ali. E Murad, ele consegue conter esse avanço, né, dos húngaros ali, ele consegue conter essa tentativa de cruzada ali contra os turco-otomanos. Mas também convenhamos, né? O cara largou o império na mão do moleque de 11 anos. Né? Então, acho que talvez tenha sido uma medida super cabível, né? Às vezes a história teria ido para um rumo muito diferente se realmente um garoto de 11, 12 anos tivesse que liderar uma defesa contra um império cristão que estava invadindo, né? Inclusive, tem uma série na Netflix chamada Império Otomano. Ela tem 2 temporadas. Na primeira temporada, conta justamente como Maomé II ascende, né, ao trono, como é que ele recebe o sultanato, né? E é muito interessante essa parte porque eles são mais pé no chão, né? É uma série documental ali, a gente sabe que não tem como levar aquilo ali ao pé da letra, lógico, né? Mas ela é um pouco mais pé no chão do que essa lenda aí, né, da carta. Na verdade, eles interpretam ali que o Maomé II, ele não queria que o pai voltasse, mas ele já estava com uma ideia megalomaníaca, justamente tentando imitar os feitos de Alexandre o Grande, e tem uma cena muito interessante que, assim, os grão-vizir estão discutindo com os outros nobres ali, né, e os senhores da guerra e tal. Ele entra na sala e fala assim, ó, decidi, vamos tomar Constantinopla. O garotinho de 12 anos fala isso aí, todo mundo, um fica olhando pra cara do outro assim, mas... Senta lá, sultão. Senta lá. Mas, sultão, estamos tendo problemas aqui com a Hungria e tal, tá tendo guerra, a gente tá com problema de fornecimento, tem isso. Não interessa. Não interessa. Eu vou conquistar Constantinopla, entendeu? Alexandre o Grande, com 20 anos, ele já tinha tantos territórios, eu tenho que ter mais do que ele, não sei o quê. Tô atrasado. Aí os caras... os dois grão-vizir assim, olham um pra cara do outro, a próxima cena é o Murad II chegando no palácio. Tipo assim, os caras chegaram, meu irmão, não vai dar não, chama o cara lá, que esse garoto aí não vai dar certo não. Chama o pai dessa criança, meu parceiro. Como você falou, Murad tem essa nova participação aí, defende seu território contra a invasão dos húngaros, só que, eventualmente, seu filho Maomé, após a morte de seu pai, ele assume novamente o sultanato, né? Ele assume agora com 19 anos de idade, e foi num período que ainda estava ali politicamente instável um pouco, né? E você falou desse sonho dele de tomar Constantinopla,
E essa decisão, essa conquista que ele queria muito isso, sabia, mas ela também tem um fator político que ele queria se consolidar como soberano. Porque, embora ele fosse o imperador, ele ainda dividia influência com demais políticos, né? Você citou aí os 2 grão-vizires, né? Você também tinha os pachás, que eram nobres influentes na política, então ele tinha que ter um jogo de cintura, e ele não tinha ainda mostrado seu jogo, mostrado para que veio, então ele queria fazer esse grande feito, realizar essa grande conquista para se consolidar no poder, para ninguém ter dúvida. Não, o cara realmente é merecedor de estar ali, né? E ele começa já bem novo a montar plano para poder tomar Constantinopla. Ele passou esses 7 anos aí, cara, sem conseguir pensar em outra coisa. Esses 7 anos que ele passou afastado aí do sultanato, meu irmão, eu tenho certeza que ele só ficava pensando nisso. E ele realmente consegue montar um plano muito bom. Ele era um excelente estrategista, cara. Ele não ganhou essa alcunha de O Conquistador à toa, né? Uma das coisas que ele faz, que foi muito importante, né, nessa empreitada dele, foi construir uma fortaleza ali próxima ao Estreito do Bósforo. O que acontece? O bisavô dele já tinha construído uma do lado asiático, vamos dizer assim, né? Do Estreito do Bósforo. E ele construiu uma outra fortaleza no lado europeu. Ou seja, o Estreito do Bósforo, que dava acesso a Constantinopla, né, agora tinha fortalezas dos 2 lados, nas 2 margens do estreito. As 2 eram de domínio otomano. Porque, na verdade, se você olhar o mapa aí dessa época, o Império Otomano, ele já tinha cercado completamente Constantinopla. Constantinopla era uma ilha cristã ali dentro do Império Otomano. Entendeu? Só que era uma grande fortificação, não era fácil entrar ali, entendeu? Os otomanos tentaram várias vezes, inclusive. Ele não foi o primeiro a tentar, não, tá? Até o pai dele tentou e não conseguiu. Mas ele faz essa fortaleza ali e agora ele consegue controlar quem entra e quem sai. Inclusive, tem um caso famoso de um navio veneziano que tenta passar sem dar nenhuma satisfação, sem pagar tributo, sem nada, né? Era um navio mercante, inclusive. O que acontece? O Maomé II consegue afundar esse navio com um único tiro de canhão. Ele afunda o navio veneziano e ele resgata todos os náufragos, resgata todos eles para poder matá-los. Que isso? Ele resgata todos esses caras e condena todos eles à morte por não terem respeitado o bloqueio dele. Inclusive, ele pega o comandante desse navio, né, o capitão, empala ele e coloca no meio do estreito ali, como se fosse um espantalho ali para todo mundo que viesse, passasse por ali, pudesse ver qual era o destino de quem não respeitava a supremacia ali do Império Otomano naquela região. Imagina se ele tivesse condenado os caras à morte por afogamento. Tira eles de dentro d'água, tira! Aí os caras já estão todos ia ser mó sacanagem. Eu condeno vocês à morte por afogamento, vai lá. Inclusive... ele decapitou todos eles. Inclusive essa fortaleza, ela foi batizada, essa fortaleza que ele mandou construir, ela foi batizada de Bokaskezen, que significa degoladora, porque eles tinham esse discurso, esse negócio de vamos enforcar a garganta de Constantinopla, porque era ali, principalmente pelo Estreito de Bósforo, que viu os navios que traziam os suprimentos, né? Provavelmente alguém, depois de um tempo, deve ter sugerido que ele colocasse um nome menos infantil, né? Alguma coisa assim, e ela foi rebatizada para Rumeli Hissari, que significa fortaleza em terras romanas. Então tem um nome aí mais contido. Essa fortaleza ela existe até hoje e é muito bonita e está muito bem conservada. A outra medida que ele tomou também para degolar a capital, a Constantinopla, a cidade de Constantinopla, ele mandou construir uma grande frota naval também, né? Então ele já tinha essas 2 fortalezas aí para impedir a entrada e para aumentar ainda a defesa, para realmente fazer um bloqueio, para não chegar comida, não chegar suprimento, realmente fazer um cerco e o pessoal passar fome. E ele criou essa grande frota também que bloqueava ali todo e qualquer acesso à cidade. Exatamente, cara. E não só isso. Ele chegou muito forte lá. Assim, a quantidade de soldados, ela é meio difícil de estimar. Pelas fontes que eu vi aqui, elas variam de 80 mil a 200 mil. Então, assim, não é muito preciso. Oscila bastante. Tem uma diferença muito grande. Meia dúzia de 3 ou 400 mil invadir. Mas assim, pelo que eu vi, tinham também 70 peças de artilharia, né? Ele investiu pesado em artilharia. Inclusive, nessa mesma série, eles abordam isso também, que o cara que ele inventou
esses grandes canhões, assim, porque já tinham canhões na época, mas não tinham canhões enormes, assim, a ponto de derrubar muros de fortalezas, né? Esse cara que criou, se eu não me engano, ele foi um genovês, não me lembro agora, depois eu vejo, depois o pessoal me corrige aí. Mas eu acho que foi um genovês. Ele primeiro ofereceu, né, para os cristãos que não quiseram pagar, não, ou eles não acreditaram na eficiência, né, que ele realmente conseguiria, ou acharam muito cara, e ele falou, tá bom, vou lá pro outro lado então. O cara era cristão, mas ele tava nem aí, dinheiro... Ele só quer um cliente, né? Dinheiro é dinheiro, né, cara? Na guerra, dinheiro é dinheiro. E Maomé II, ele comprou o máximo que ele conseguiu. Ele, na verdade, mandou fazer, né? Então ele tinha 70 peças de artilharia que eram canhões enormes, eles foram feitos para derrubar os muros de Constantinopla. Entendeu? Exatamente. E ele tinha uma frota de 320 navios. Então, pô, é uma frota bem grande pra época. Exatamente. Esse canhão que você falou aí, eles foram projetados especialmente para essa ocasião aí. Eles chegavam até quase 10 metros de comprimento. Cara, eu acho que quase todo episódio aqui que eu tiver a oportunidade, eu vou citar o jogo Age of Empires, né? A franquia Age of Empires. E aqui em especial o terceiro jogo, Age of Empires 3. Você pode jogar com os turco-otomanos e você vai ter a utilização desse canhão que ficou conhecido como bombarda turca, né? O canhão real turco, ou até mesmo o canhão de Maomé. Olha aí, recebeu até o nome do cara, E, inclusive, muitas pinturas otomanas que existem até hoje, né? Pinturas de guerra, de combate, se você observar bem, sempre vai ter um canhãozinho no fundo. Pode reparar. Pinturas otomanas dessa época de grandes batalhas, o cara sempre fez questão de pintar um canhãozinho. Tem sempre lá no fundo, ali perto do combate, perto dos militares, tem a bombarda turca ali. A artilharia é diferenciada, né, cara? Quem sabe. Quem sabe. Mas olha só, as fortificações de Constantinopla também não estavam de bobeira não, cara. Essa vasta Não era rede, qualquer coisa. Não era qualquer coisa. Vamos deixar bem claro aqui, né? Porque o cara tinha esse novo armamento, esse novo canhão, que a coisa ia ser tão fácil assim, né? Essa vasta rede de muralhas, ela em alguns pontos chegava a ter 30 metros de altura. Cara, 30 metros de altura é equivalente aí aproximadamente a um prédio de 10 andares. Você consegue imaginar isso, visualizar isso, né? Caraca. Tipo assim, de pedra, um negócio de pedra, tá? E ainda tinha, cara, 192 torres ao longo. A posição geográfica da cidade, ela tem a sua maior parte voltada para o mar, né? Então isso aí já era uma dificuldade estratégica do relevo ali para os invasores, né? Então de um lado você tinha o mar, que também tinha ali a sua vasta rede de torres e muralhas, e do lado de terra também você tinha essa muralha gigantesca aí que chegava a 30 metros de altura aí. E foi justamente se garantindo nessa engenharia de fortalezas aí que o imperador Constantino XI, Constantino XI, ele recusa a primeira oferta de rendição que Maomé II faz. Os invasores ali na figura de Maomé II, o cara tinha toda uma estrutura, tinha construído frota, tinha construído fortaleza, o cara chega e fala se renda, e o imperador bizantino diz que não. Ele contava com poucos homens, né? Algumas fontes dizem que ele tinha aqui pouco mais de 6 mil soldados dentro da cidade, mas a gente sabe que, né, quando um soldado em cima de uma muralha, ele conta por vários. Inclusive, cara, tava tendo várias articulações aí, né, pra tentar convencer o imperador a se render. Porque, a princípio, Maomé, ele ofereceu essa rendição e ele queria só o imperador, cara. Ele falou assim, ó, o seu povo não vai sofrer nada, abra os portões, entendeu? Se entregue e acabou. E vida que segue. Mas ele não queria perder pro muçulmano, né, cara? A verdade é que não era só ele, não era só o império dele, era o Império Romano que estava em jogo ali. E ele estava representando a cristandade também, né? Acho que tinha muito mais em jogo. Exatamente, ali. Cara, exatamente. E, curiosamente, né, ele tem o mesmo nome do fundador, né, desse império, né, que o cara que fundou essa cidade, né, que é Constantino. Não é muito difícil, né, já que a gente viu que são 11 com o mesmo nome, né, então a incidência desse nome era muito grande. Mas, assim, esse cara, ele não queria abrir mão desse legado, né? Ele meio que já sabia que ia dar ruim. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele não quis se entregar. Mas estava tendo umas articulações, cara. Teve até um esquema de espionagem. Tinha conselheiros do Constantino
que estavam entrando em contato com os conselheiros do Maomé, né? E isso na série também aparece. Tem um cara que ficou muito famoso que é o Lucas Notaras, se eu não me engano, que era um grego, né, da corte ali, que ele era um espião, né? Ele estava articulando ali, tentando resolver, ou então tentando se livrar, pelo menos, né? Esse cara foi pego ali, foi morto antes da hora. Ele foi morto antes da batalha final, né? E um dos grão-vizires também. O Maomé ficou sabendo dessa articulação aí por baixo dos panos e matou ele também. Então, ficou decidido que ia ser guerra mesmo. Eles não iam se render pacificamente. E o combate começou com um bombardeio de 6 dias de duração, né? Atirando, utilizando esses canhões, muita pólvora, muito fogo, atirando contra as muralhas. Isso aterrorizou a população demais, né? Era um contexto final da Idade Média ali, o pessoal não estava muito acostumado com essa coisa de canhões, né? Armas de cerco, essa coisa barulhenta, essa coisa aterrorizadora. Inclusive, uma das bombardas turcas desses grandes canhões aí implodiu, não aguentou o tranco. Usaram tanto que ela implodiu e levou junto ali a sua guarnição que estava presente. Realmente, o pessoal tanto não estava acostumado que alguns registros dizem até que várias grávidas, elas entraram em trabalho de parto prematuramente. De tão assustadas que elas ficaram com o som dos primeiros tiros. Mas deve ser verdade mesmo, cara. Deve ser, pô. Assim, muita gente passando mal, muita gente, assim, desesperada porque, pô, você imagina, cara, um tiro desse. 6 dias sem dormir, do desespero. E ninguém tinha ouvido nada parecido, cara. Não existia, cara. Eles não sabiam que porra era essa, cara. E, cara, mas realmente as muralhas resistiram, né? Por mais que fosse desesperador, né, aqueles tiros ali, acontece que, primeiro, tinha mais de um nível de muros, né, não era só um muro, eram vários, né, por dentro, e o que acontecia era, durante o dia, eles derrubavam uma parte do muro, todo aquele exército, ele se concentrava naquela parte ali pra defender, pra eles não conseguirem passar por ali, né, e durante a noite eles reconstruíam, e então eles conseguiram resistir por muito tempo. Acho que foi um mês de cerco, né, cara, o que é muita coisa, né, você imagina sustentar todo esse exército aí durante um mês, né, nas portas do inimigo. Mas ele tomou outras decisões aí que foram cruciais. Primeiro, ele conseguiu um acordo com os genoveses de Gálata, que era uma colônia que tinha ali. Lembra que a gente falou que tem o Estreito de Bósforo, né? E tem as duas margens ali, né? Em uma das margens, eles conseguiram um acordo com os caras que estavam ali e eles conseguiram passar vários navios. Eles pegaram os navios mais leves, cara, acho que em torno de 30 mais ou menos, e eles conseguiram passar por terra, tem noção? Eles desbordaram. Porque existia uma corrente que atravessava o Bósforo, que não deixava eles irem direto ali, entrarem, né, mais próximo ali das muralhas. Então, eles não conseguiam passar direto. O que eles fizeram eles passaram por terra com os navios mais leves, né? Eles desmataram uma parte ali, eles botaram vários troncos de madeira no chão e eles iam empurrando os navios em cima dos troncos até desembarcar do outro lado. Deve ter sido o primeiro assalto anfíbio da história, né? Usaram um barco por terra. Que doideira isso aí. O primeiro eu acho que não, porque os vikings já fizeram isso também. É verdade, tem isso, olha aí. Então ficou bem mais difícil, né? E eles estavam cercados por muitas frentes e ficou muito difícil proteger toda a muralha, que era gigantesca. Resumindo a história, né? Em dado momento, ali mais ou menos um mês depois, eles não conseguem segurar essa defesa e os turcos otomanos finalmente adentram a tão sonhada Constantinopla. Inclusive, a partir do momento que eles entraram na cidade, é curioso porque existia uma lei otomana que regulava a duração de saques de cidade, né? Então a lei otomana permitia 3 dias de saque, né? 3 dias para você roubar o que você conseguisse ali dentro, mas Maomé permitiu somente um. Olha que bonzinho, permitiu somente um dia, né? Mas que já foi suficiente para dizimar bastante gente e saquear bastante coisa lá dentro. Depois que ele finalmente atinge o objetivo dele, ele não para não, tá? Ele faz dali a nova capital do Império Otomano, né? Agora Constantinopla vai se tornar Istambul,
e ela se chama assim até hoje, inclusive, né? E ela ainda é a capital da Turquia. E é interessante, cara, que quando ele adentra os portões e consegue finalmente conquistar Constantinopla, ele se autoproclama César. Olha aí, então, os caras têm um além de fascínio sultão, com esse nome, né? É porque, segundo ele, ali tinha acabado o domínio cristão de Roma, mas que ele ia continuar Roma, entendeu? Olha. Tipo assim, agora, isso aqui não deixa de ser Roma, não. O Império Romano agora é meu, entendeu? Tá, eu sou o imperador direção. romano. Eu sou o sultão, mas eu sou o imperador romano também. Eu sou César. Olha aí. Entendeu? A autoestima estava em dia. Claro que a igreja cristã não aceitou, né? Mas a igreja cristã ocidental não aceitou. A igreja ortodoxa aceitou ele como César. Inclusive, ele bota como patriarca ali em Constantinopla o Genádio II, que é uma figura assim que é alvo do ódio da igreja católica. Assim, ele era um cara assim que tinha... era um grande apoiador das teorias aristotélicas e tal, e ele era muito odiado pela igreja do Ocidente, né? E ele vai ser o patriarca aqui no Oriente. Mas enfim, depois que Constantinopla passa a ser a capital do Império Otomano, ele vai, durante a vida dele, durante o império dele, conquistar muitos outros territórios. Ele conquista o Peloponeso, a Sérvia, o sul da Crimeia. A gente falou aí no último episódio sobre a Crimeia. Se vocês não ouviram, vão lá, que é muito interessante. Tem também a questão com a Valáquia, que era um principado subordinado, e a gente vai ver que teve uma revolta, né, com Vlad III, que a gente também tem um episódio. Pra quem não ouviu, Vlad III, ele é a inspiração histórica pro Drácula, pro Conde Drácula, né? E a história é interessantíssima, vai lá ouvir, a gente tem um episódio só sobre esse cara, entre muitos outros territórios, né? Então, por isso ele era o conquistador. E ele quase dominou Roma, a cidade de Roma mesmo. Ele chegou lá na Península Itálica e eles estavam correndo o sério risco de perder toda a Península Italiana para os muçulmanos, para os turco-otomanos, mas isso não aconteceu, principalmente porque Maomé morreu, né, antes de concretizar mais essa conquista, né, e o Império retraiu, voltou ali para Constantinopla, né. E, inclusive, disse que provavelmente ele foi envenenado pelo próprio filho. Assim termina a vida e o reinado de Maomé II. Outra figura extremamente importante e interessante dentre os imperadores, né, do Império Otomano é Suleiman, que no Ocidente era conhecido como o Magnífico e no Oriente era conhecido como o Legislador. Exatamente. Solimão ou Salomão, né? A gente está vendo aqui que o nome dele tem algumas variações e também ele vai receber alguns apelidos ao longo da sua vida, né? Alguns títulos, né? Frutos das características da sua personalidade e também de suas conquistas. Mas, para a gente começar a falar desse cara, para começar a falar do Solimão, a gente tem que citar um pouquinho do pai dele, que era Selim I. O Selim I não vai entrar aqui, não vai entrar aqui no nosso top 3, mas a gente tem que falar dele para entender o contexto, para entender algumas decisões, algumas tomadas de decisão que seu filho, Solimão, vai ter ao longo de sua vida. O Selim II, ele conquistou a fama de ser um cara muito cruel, realmente um cara muito mau. Ele ficou muito conhecido por matar os próprios grãos-vizires, né? Ele matou vários durante o reinado dele, né? Exatamente, isso até virou uma expressão popular de azar, né? Se alguém chegasse pra você e falasse, ih, mano, tu vai ser o grão-vizir de Selim I, isso queria dizer, isso era algo totalmente ruim, não era uma aspiração política, isso queria dizer que tu tava com a morte próxima. E justamente por ele ter essa fama, Selim I ter essa fama de cruel,
de assassino, de uma pessoa violenta, isso vai influenciar em algumas tomadas de decisão de seu filho, que a gente citou aqui, Solimão II. Quando Selim I morreu, em 1520, o seu filho, que era o seu herdeiro, Solimão II, ele não se encontrava na capital, não estava em Istambul. Ele se encontrava na cidade de Manisa, junto com um grande amigo de infância chamado Ibrahim. Esse cara é um cara muito importante também para a história do Solimão. É um cara que, poxa, ajuda ele pra caramba, é realmente um verdadeiro conselheiro na vida de Solimão. E um dos primeiros conselhos que ele dá é o seguinte, cara, vamos aproveitar enquanto a notícia ainda tá fria, vamos aproveitar enquanto ninguém tá sabendo da morte dele ainda, vamos pegar os cavalos mais rápidos que nós temos aqui e vamos direto para Istambul para não ter crise sucessória. Né? Embora Solimão fosse agora o último filho, porque Selim I tinha matado todos os outros irmãos dele justamente para consolidar Solimão como herdeiro, o cara não queria abrir brecha para dúvida. Mano, vamos sair correndo, pega aí os 2 cavalos mais rápidos e vamos para Istambul agora. E de fato, quando eles chegam em Istambul, ele é imediatamente coroado como califa e sultão. Né? Eu queria deixar esse detalhe, porque sultão era realmente a figura do imperador, era uma coisa política, uma coisa militar, enquanto califa era uma questão mais religiosa. É como se ele fosse o líder da religião ali. E isso é importante porque nem todos os imperadores otomanos, nem todos os sultões também eram califas. Né? Então isso é importante para ver, tipo assim, o cara realmente ele dominava toda a influência, tanto política quanto religiosa. Isso dava muita força para ele como sultão. Essa questão sucessória dentro do Império Otomano era muito complexa, né? Porque não era simplesmente assim como era na Europa, por exemplo. O filho mais velho vai ser o próximo, né, na linha sucessória. Não tinha isso. Podia ser qualquer um dos filhos e, inclusive, podia ser alguém que não é parente. Que eles prezavam muito pela força, influência, né, da pessoa. Então, se tivesse um cara de fora dessa dinastia aí que fosse apoiado pela maioria ali, o cara ia ser o próximo imperador e acabou. Tanto que a gente falou, o primeiro que a gente falou aqui foi o Osman, né, o Osman I, que foi o criador, né, do Império Otomano, né? E ele foi o primeiro imperador, o primeiro sultão. E existe a espada de Osman, né, que é um objeto simbólico ali que somente o imperador, né, somente o sultão pode portar. Então, essa cerimônia que você citou é justamente a passagem, né, dessa espada de Osman para o novo sultão. Eles tinham essa preocupação, o pai morreu, vai correndo para lá, entendeu? Chega rápido lá. Exatamente. E já determina, já vê como é que tá, já sente já um ambiente, né? Vê se tem algum outro pretendente e tal, pra resolver logo, cara. Não pode deixar, é uma coisa que tem que ser resolvido rápido. O cara chega na cidade, pega a espada, bota na cintura e pronto, agora eu sou o sultão. Porque senão, meu irmão, você ficar pensando muito, vai perder. Não existe vácuo de poder, né? Alguém vai querer tomar ali. Outra coisa interessante nisso que você falou, cara, é o próprio Ibrahim. O Ibrahim Pasha é uma figura muito interessante também, principalmente porque ele era um escravo, né? Se eu não me engano, era um escravo grego. Exatamente, grego. Ele nem era otomano, propriamente dito, assim, né? Tipo nativo. Exatamente. E uma das primeiras decisões que ele faz assim que assume a espada de sultão, né? Ele quis desvincular a imagem dele a imagem do seu pai, né? Que a gente falou que era muito violento. Então o que ele faz? Logo de cara, ele faz algumas doações para os janízaros, que era a tropa de elite do seu exército, e para alguns funcionários públicos também. Pro pessoal já olhar assim e falar, mané, o cara é gente boa, tá dando dinheiro, acabou de assumir, já tá dando um dinheiro pra gente, né? Foi uma espécie de suborno de influência ali, né? Só que algumas pessoas confundem isso com fraqueza, né? Sempre tem aquele cara que vai achar que o imperador bonzinho, benévolo de um modo geral, na verdade é um otário que tá pronto para ser usurpado. E aí acontece uma rebelião na Síria, né? O pessoal faz uma rebelião separatista na Síria, que era um território conquistado no governo do pai dele, de Selim, né? Mas aí, Solimão, que não é bobo, vai lá com tropas e contém violentamente o movimento separatista. Então, assim, o cara realmente não era otário. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Então, ele deu dinheiro, né, fez doações para os janízaros para garantir a lealdade dos seus exércitos e, ao mesmo tempo, demonstrou com força que ele não ia permitir movimento separatista no seu império. Aquilo que era o império não ia deixar de ser. E falando em territórios otomanos, territórios do seu império,
ele tinha, assim como todos os seus antecessores, né? Eu acho que todo sonho de um imperador é aumentar as fronteiras. Ele tinha esse sonho de expandir o seu império para norte. Né? Enquanto a gente falou aqui que o pai dele expandiu principalmente para sul, ele queria fazer o quê? Cara, eu quero ir para a Europa. Eu quero fazer com que a Europa seja o quintal da minha casa. Só que ele tinha dois principais problemas a sequer começar uma campanha em direção à Europa. O primeiro era o bastião cristão na cidade de Belgrado, que ficava na Hungria, né? Imediatamente ali para norte do seu império. E a outra era a Ilha de Rhodes, também um bastião cristão ali no leste do mar Mediterrâneo. E aí foi quando ele começou suas maquinações junto com... Eu sempre vou citar a figura de Ibrahim aqui, porque ele tem uma parcela muito grande de responsabilidade, de mérito nas decisões que Solimão tomou, porque ele era o primeiro conselheiro dele e muitas das decisões tomadas foram por assessoramento de Ibrahim. Então, em 1521, ele decide tomar a cidade de Belgrado, que era o verdadeiro portão para ele entrar na Hungria e na Europa como um todo. Ele vai fazer uma campanha com muitos canhões, muita pólvora, muitos mosquetes, né? Como eu sempre cito aqui, já citei hoje, vou citar de novo o jogo Age of Empires 3. Quando você joga com o Império Turco Otomano, você realmente observa que eles têm os maiores arsenais do jogo, assim, né? Muita pólvora, realmente. E eles realizam um cerco, tentam derrubar as muralhas, fazer uma brecha, mas efetivamente só vão entrar nessa cidade a partir de um ato de traição de um sérvio ortodoxo dentro da cidade, tá? Então, assim, foi mérito porque o cara tomou a cidade, mas teve uma participaçãozinha aí de um traidor. E aí, a partir do momento que ele tem a cidade de Belgrado a seu poder, a seu controle, ele pode se expandir também para a Europa. E o outro ponto que a gente falou aqui era a Ilha de Rhodes. No ano seguinte, 1522, ele já voltou a sua campanha para tomar essa ilha. Essa ilha era controlada pelos cristãos ali na figura dos cavaleiros hospitalários, né? Eu gosto muito dessa figura, a gente sempre cita eles aqui, aquele cavaleiro cristão icônico, né? Que a gente vê muito em filme, vê muito em jogo também. E eles tinham uma fortaleza muito bem defendida, né? Novamente, Solimão usa canhões, mosquetes, usa suas táticas de cerco também e diversos bombardeios. Os defensores permanecem segurando as defesas, não se rendem durante muito tempo. E aí Solimão passa por uma estratégia um pouco mais cruel, um pouco mais assustadora, né? Ele começa a cortar o nariz e as orelhas de alguns de seus prisioneiros e devolvê-los à fortaleza, né? E como uma prática de terror mesmo, né? Para assustar. E, eventualmente, o grão-mestre, ali, defensor dos cavaleiros hospitalários, se rende, abre as portas da fortaleza. Porém, Solimão, num ato bem honroso, digamos assim, ele até convoca o grão-mestre hospitalário à sua presença e diz para ele: você batalhou muito bem, você é um guerreiro honrado e por isso eu vou te libertar e libertar todos os cavaleiros que desejarem ir embora, cavaleiros e habitantes da ilha, né, que estavam na fortaleza e arredores. Então o pessoal vai embora sem ser molestado. Isso eu achei um lance muito legal. Embora ele fosse violento nos momentos que tinha que ser, né, cortar a orelha e nariz dos outros como uma forma de demonstração de crueldade, ele libertou esses cristãos, né, os defensores, e o pessoal navegou em paz e ele conquistou a Ilha de Rhodes. E a partir daí, ele já tinha ali os dois pontos principais para continuar sua expansão. Esses hospitalários, inclusive, né, que ele deixou saírem de Rhodes, pacificamente, né, entre aspas, eles vão se instalar na ilha de Malta, né, que acaba virando um certo bastião, né, dessas ordens aí. A gente escuta muito falar de Malta quando a gente relaciona essas ordens de cavalaria, né? Exatamente. E a gente vai ver mais pra frente que talvez essa decisão de deixar o pessoal ir embora pacificamente tenha sido um erro, mas a gente fala isso aí um pouquinho mais pra frente. Ele ainda vai ter algumas conquistas aqui. Em 1526, ele vai invadir novamente a Hungria, expandindo mais seu território, né? E vai ser muito marcante porque nessa invasão ele vai ter um conflito aberto, uma batalha em campo aberto, em que ele vai derrotar Luís II, que era o rei da Hungria. Então veja bem, né? A cada campanha que ele vai fazendo, ele vai conquistando um espacinho, aumentando seu território, mas a partir daqui, o gráfico de Solimão, o gráfico de conquistas de Solimão, vai começar a dar uma caída. Ele ainda consegue uma grande vitória em 1526, quando ele tenta novamente invadir a Hungria. Ele derrota o rei da Hungria numa batalha em aberto, mas depois disso, cara, infelizmente, ou felizmente, né, no ponto de vista de quem está se defendendo, ele vai começar
o seu império vai começar a ser segurado. A galera pensava, pô, ninguém segura a onda desse cara, e começaram a segurar. 3 anos depois, em 29, ele tenta invadir Viena, também sentido norte ali, sentido Europa, não consegue cercar, ele volta derrotado dessa campanha. Aí após isso ele tenta ir para o leste, em direção ali ao que era antigamente o Império Persa, naquela região ali, vai lutar contra o Império Safávida, só que os caras usam aquela técnica de terra arrasada, né? Vão recuando cada vez mais para dentro de seu território, sem deixar água, sem deixar mantimento para os invasores. E aí, nessa invasão, Solimão perde 30 mil homens sem nem sequer entrar em combate. Ele perdeu o pessoal de doença, morrendo de fome. Caramba. Então ele realmente volta derrotado dessa batalha. Ele vai, e aí num gagado desespero, ele tenta ainda, não, cara, pô, eu preciso reaver as conquistas do meu império, eu tô perdendo influência, eu tô perdendo poder, a galera não acredita mais em mim. Ele tenta invadir Malta, isso já pulando alguns anos ali, 1565. O próprio Malta que ele deixou o pessoal fugir, né? Exatamente. Ele deixou os hospitalários irem pra lá, de boa, aí agora, não, peraí, não, deixa eu pegar isso aqui de volta. Por isso que eu falei que talvez tenha sido um erro. Então, em 1565, ele faz um cerco, né, uma campanha com muitos navios, obviamente, né, era uma ilha. Só que os cavaleiros de Malta, dessa vez, receberam reforços cristãos de diversas nações da Europa, né? Diferente das outras vezes que o pessoal meio que já estava com suas políticas internas confusas, os europeus estavam brigando entre si, não reforçaram esses bastiões cristãos, né? Nessa batalha de Malta, em 1565, eles são reforçados. E aí, poxa, mais uma vez, Solimão volta derrotado, não consegue tomar a fortaleza e, em última tentativa, para tentar se colocar de volta no patamar de vitorioso, ele faz uma campanha para norte novamente. Então, veja bem, o cara fica tentando para qualquer lado. Eu preciso expandir, vou para sul, vou para leste, vou para norte. E aí ele tenta novamente, sentido Europa, dessa vez fazer o cerco à cidade de Viena. E aí vai ser, isso no ano seguinte, 1566, e aí isso vai ser realmente a sua derradeira, a sua finalização. Ele já está idoso nessa batalha, suas forças já estão lhe traindo, e ele morre nessa campanha sem efetivamente conseguir tomar a cidade de Viena. E após a morte dele, quem assume é o filho que ele teve com uma das concubinas, uma das esposas do harém dele. Isso é uma parte também da vida do Suleiman que é muito polêmica, porque normalmente os imperadores eles têm sua esposa ali que é escolhida por motivos políticos, né? E eles têm um grande harém com várias esposas que saciam a vontade dele ali, né? Mas são coisas diferentes. Suleiman, ele se apaixonou perdidamente por uma das esposas do harém, que inclusive, eu acho até que ela era grega também, não tenho certeza, mas eu tenho certeza que ela era cristã ortodoxa, inclusive, ela não era nem muçulmana. Ela era conhecida como Roxelana, e supõe-se que foi Roxelana que levou o Suleiman a vários atos, assim, questionáveis, né? Muitos atos meio estranhos. A gente tá falando aqui desde o início que o Ibrahim Pasha era um grande amigo dele, né? Desde sempre. E esse Ibrahim Pasha, ele morre sob circunstâncias meio estranhas e tudo leva a crer que foi o próprio Suleiman que mandou matá-lo, né? Muitos acreditam que o Suleiman mandou matá-lo por ordem da Roxelana, inclusive, porque ela queria ter o controle da linha sucessória, né? A gente já deixou claro que a linha sucessória ela era bem complexa dentro do Império Otomano, então ela teve vários filhos com Suleiman e ela queria que um dos filhos dela fosse o próximo imperador. Só que Suleiman tinha outros filhos, entendeu? Com vamos dizer, com a primeira dama dele, né? E esses filhos tinham apoiadores, então ela queria acabar com os apoiadores e com esses filhos mais velhos, entendeu? Então ela conseguiu convencer ele a matar o Ibrahim, que seria o primeiro apoiador, né, dos outros filhos dele, e ela convence o Suleiman, inclusive, a matar os próprios filhos, tá? Ele, inclusive, matou o mais velho até. É uma coisa totalmente incomum, né? E acredito que ele matou outros também. Mas, assim, no fim, quem assume, né, o sucessor dele é justamente o filho da Roxelana, o Selim II. Exatamente. Então, essa história aí que Suleiman ele era bondoso, olha só, ele poupou o pessoal, não é bem por aí, não. Exatamente. Embora ele fosse, ao longo da sua vida, o pessoal tenha o chamado de magnífico,
e não o matador de filhos, né? Alguma coisa assim, né? Ele era um cara que se diz que era muito afeiçoado à poesia e filosofia, mas realmente ele tinha esses rompantes de crueldade aí com um ápice de assassinato de filhos para garantir a linha sucessória. Mas, né, foi com o filho dele, que você citou, Selim II, que o Império Otomano vai entrar numa espécie de crise, numa fase de decadência, depois que Selim II assume o trono. Uma decadência que ela vai se estender até o século XX, né, cara? Então, o Império Otomano, ele é um dos impérios que mais durou, né, na nossa história. E por mais que ele tenha perdido muito nessa época aí, né, ele começou a encolher e perder influência, mesmo assim ele durou muitos séculos após, né? Ele acaba só no século XX, lá em 1922, mas isso aí é outra história. Meu amigo Bruno Campos, afinal de contas, na sua opinião, quem foi o maior imperador otomano? Meu amigo Felipe Sampaio, os caras que a gente citou aqui hoje, todos eles tiveram muitas conquistas, né? Foram grandes homens ali, conquistaram muitos territórios, muita influência, eram líderes de pessoas, comandantes militares, né? A gente falou de Mehmed II, Maomé II, que tomou Constantinopla. A gente falou de Solimão também, que realizou diversas conquistas. Só que hoje eu tenho que dizer que, cara, eu tenho um certo fascínio, acho que a palavra é essa, fascínio, pelas figuras históricas que unificam povos. Que eu quero dizer, Maomé II e Suleimã, eles já herdaram um império consolidado, com exércitos, com sua política. E, claro, isso não diminui as conquistas dele, não, para que fique bem claro. Mas Osman I, que é tido como o primeiro imperador otomano, cara, pra mim esse cara é muito incrível. Ele pegou vários principados, vários beyliques que estavam fragmentados, que não tinham uma liderança. Ele uniu os povos. Eu tenho, como eu falei, eu tenho um fascínio muito grande por essa figura do cara que une todo mundo em prol de uma causa comum, né? Consolida, unifica ali, realmente faz o seu primeiro império, as suas primeiras conquistas em questão de território, né? Então hoje eu vou dizer que Osman I, para mim, foi o maior imperador turco-otomano. Não, sem dúvida, a importância de Osman I, ela é gigantesca, ele dá um nome, né, para todo o império, né, esse império que durou séculos, né? E ele realmente, eu concordo com você, é muito legal você ver um cara que consegue unir povos, né, e criar do zero um império que se tornou tão grande, né, e durou tanto tempo. Mas, cara, pra mim não tem como não escolher Maomé II, o Conquistador. Eu sabia que tu ia falar ele. Não tem como, cara, porque, cara, assim, falar quem foi o maior é muito... é uma pergunta, né, muito subjetiva. Né? Maior em que sentido? Porque, como você mesmo falou, o Osman, ele construiu o império, né? Então, pô, por mais que o império tenha sido menor na época dele, mas, pô, foi ele que fez, os outros foram agregando território, né, e tal. O Suleimã, primeiro, ele foi o cara que teve um império em sua maior extensão, né? Sim. Então, se a gente for falar em extensão de terras, ele, pô, entre aspas, ele foi o maior. Só que, cara, ele já herdou muito grande, entendeu? Então, e ele já herdou muitas coisas. O Maomé II, ele foi um cara que ele herdou um império já muito grande, consolidado, mas ele implementou muitas coisas e ele fez muitas conquistas que são, assim, extraordinárias, cara. A conquista dele de Constantinopla divide duas eras. Tem noção, cara? Existe a era medieval e existe a era moderna, antes e depois da conquista dele. Tem noção do que é isso? A gente divide a história baseado numa conquista que ele fez, que ele conseguiu, entendeu? Foi totalmente mérito dele. Inclusive, outros imperadores antes dele tentaram, inclusive o pai dele, ou seja, foi num período muito curto, né, de distância. O pai dele tinha tentado poucos anos antes, então o império, entre aspas, estava nas mesmas condições, ele tinha o mesmo nível tecnológico e não conseguiu. Então, realmente é mérito desse cara ter feito isso. Entre outras coisas, ele também era um cara extremamente estudioso, entendeu? Ele também era um filósofo, ele falava vários idiomas. Ele não era só um militar, entendeu? Muito longe disso. Ele foi o imperador otomano, o sultão, que se proclamou César.
entendeu? Ele é, porra, um cara diferenciado, cara. Um cara muito diferenciado. Inclusive, o Suleiman é conhecido como o legislador, né? Mas isso aí, o pontapé nas leis mesmo do Império Otomano foi dado com Maomé II, você sabia disso? Inclusive, existia um grupo de religiosos, né, que tomava decisões ali, entre aspas, legislativas, e ele transformou esses religiosos num cargo político. Ele criou burocratas, entendeu? Ele criou um grupo de pessoas ali que realmente decidiam as coisas com base na lei e não simplesmente na religião. Então ele revolucionou a legislação, vamos dizer assim, né, do Império. Então, pô, cara, esse cara foi extremamente efetivo em todas as áreas, né, do reinado dele, né, do sultanato dele. Então, pô, pra mim, ele foi o maior. E sem falar que, pô, ele é o mais maneiro também, cara. Isso é o que mais importa. É engraçado. O que eu acho mais maneiro em questões estéticas é o Solimão I. Tu viu o tamanho do turbante que ele usava? Cara, o turbante dele é gigantesco. Em questões estéticas, pra mim, ele é o mais maneiro. Mas e você que tá ouvindo aí? Na sua opinião, quem é o maior imperador otomano? Foi um dos três que a gente citou aqui? Ou você acha que existe um outro que foi mais maneiro do que o Maomé II? Você pode achar isso e estar errado. Mas fala com a gente aí, qual é o seu imperador preferido? Qual foi o maior imperador, na sua opinião? Campos, conta pra eles como é que eles podem falar com a gente. Pessoal, entra lá no Instagram, @resenhaépica. Ou segue a página, pode mandar direct pra gente, dá sugestões de pauta ou responde aí a pergunta do Felipe Sampaio, quem foi o maior imperador, se vocês concordam comigo, se vocês concordam com ele, se não concordam com nenhum dos dois, que também tá ótimo, a gente quer mais, nós queremos pautas para poder discutir, sugestões aí, vamos debater, vamos conversar. Dá 5 estrelas lá no Spotify, se você estiver usando o Spotify para ouvir o nosso podcast, segue lá também para receber a notificação. Se você usa outro agregador, como o Deezer, por exemplo, segue, curte lá, isso é muito importante para nossa divulgação. A gente quer esse contato com vocês, isso é muito importante. Por hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu! E alguns engenheiros dizem até que isso pode ter sido benéfico, porque na verdade essas pedras que elas foram deslocadas, né, foram quebradas, quando elas são reorganizadas, elas protegem até melhor. Fica mais encaixado, né? Igual o Lego, né? Quando você aperta assim, quanto mais você aperta, mais encaixado fica. Não é por isso, não. É porque, assim, com certeza não foi por isso, cara. Mas é porque uma parede que ela é muito fixa, é muito dura, vamos dizer assim, quando você atira numa superfície que é muito rígida, o choque é muito maior. Agora, se essa parede tem vários blocos de pedra ali que são, entre aspas, soltos, né? Quando um tiro bate ali, vai cair 1, 2 pedras e o resto vai continuar no lugar, entendeu? Vai amaciar o tiro, né? Então não tinha nada a ver com o Lego que eu falei. Deixa o Lego oposto. É o oposto. Elas ficaram menos encaixadas, na verdade, né?